Boa noite, boa noite. O tema da nossa live hoje é os 13 pontos negativos da maternidade. A gente ouve muito, ou a gente, nessa época, nesse Dia das Mães, as pessoas romantizam tanto a maternidade que talvez você sendo mãe e você não estando tão satisfeita nesse papel de mãe, você se sinta errada ou você se sinta inapropriada, talvez a autoconfiança baixe, talvez você se sinta um peso morto na sociedade. Eu não sei qual é o sentimento que o Dia das Mães proporciona a você. Então, pensando dentro deste contexto, eu resolvi fazer uma live hoje, Dia das Mães, e trazer os 13 pontos negativos da maternidade. Sim, porque não é só flores, né? Ser mãe, se fala muito sobre ser mãe, e essa palavra mãe, ela já traz consigo um peso e uma responsabilidade que muitas vezes nos faz se sentir incapaz de alcançar, né? Por quê? Porque muitas vezes buscamos uma perfeição, porque muitas vezes buscamos ser ideal ou ser perfeita, buscamos corresponder às expectativas do outro. Ser mãe não vem com um manual, né? Ser mãe é um desafio quando você carrega feridas emocionais, quando você não teve uma mãe presente, quando você foi negligenciada. Ser mãe é um desafio enorme quando você não tem um companheiro ideal, quando você não tem o pai dos filhos presente, ou quando ele é presente, é só o corpo, né? Ou seja, a presença dele não está no emocional, não está na parceria, ou com a parceria, né? Com o companheirismo, mas apenas uma pessoa a mais interferindo muitas vezes na educação, interferindo muitas vezes no seu emocional e atrapalhando você a ter um equilíbrio para que você também consiga cuidar daquelas crianças. Muitas vezes o pai presente é um estorvo e não uma ajuda, porque eu costumo falar que o marido ou o homem, ele dá mais trabalho do que os próprios filhos. Eu não sei quais são as mães que estão aqui que concordam com essa minha fala, mas o homem, quando ele não é maduro, nessa vai aprender, fica aqui. O homem, quando ele não é maduro, ou quando ele não tem uma maturidade, ele passa a ser um problema e um peso muito maior quando a mulher tem filhos, né? Ou neste momento, nessa relação. Então, o homem imaturo, ele dá muito mais trabalho, mais dor de cabeça, mais desgaste para a mulher do que os próprios filhos, tá bom? Não sei quais das mulheres que estão aqui que concorda com essa minha fala. Ser mãe é a coisa mais importante que Deus fez. Concordo. Uma das coisas, né, mais importantes que Deus fez. Tudo que Deus faz é bom e é importante. Mas ser mãe é uma dádiva, né, que muitas rejeitam, outras desejam e não alcançam. E a gente pode observar aí hoje as mulheres, né, ou a sociedade escolhendo ser mãe de pet e agora mudaram o ser mãe de pet para ser mães de bebês reborn, né? O porquê que essas mulheres estão escolhendo ser mães de bebês reborns? Eu vou explicar isso também no decorrer da live. E essa live vai ser uma aula maravilhosa para você que tem conflitos emocionais e para você que não consegue compreender se você é uma mãe ideal ou inadequada. Talvez você também entender quais são os sentimentos provocados que a maternidade traz desde o momento da concepção. É importante você ter essa clareza em mente para que você também resolva muitos conflitos internos, né? E também vou trazer aqui orientações para você no final, né? Vou trazer quais são os pontos negativos e eu vou trazer as orientações necessárias para você ter uma vida mais feliz, equilibrada, quais são as necessidades que o seu filho tem, ou seja, o que os seus filhos precisam, ou seja, quais são os comportamentos que uma mulher precisa ter para ser uma excelente mãe, né? E falando de mulher e excelente mãe, me fez lembrar também de que agora, né, estão trazendo uma nova lei, ou uma nova fala, eu não sei nem como é que eu posso dizer aí, mas foi assinado, parece uma lei, que nós não seremos mais chamadas de mãe, mas corpos que pariu, né? Ou seja, você vai ser um corpo apenas que pariu, né? E parir um filho, colocar um ser humano no mundo, não é tão simples só apenas como um corpo que pariu, né? Existe todo um processo. Lógico que existem mulheres
que alugam, né, faz barriga de aluguel, alugam, né, o seu corpo para gerar um filho, gestar um filho. E existe essa modernização da humanidade, nos traz diversas possibilidades, ou diversas formas, né, de se colocar um ser humano no mundo. Já se tem uma possibilidade de se gerar uma criança, né, numa cápsula, né? A ciência já está evoluindo a tal ponto de fazer com que o conhecimento, a ciência faça ou desenvolva um ser humano, né? Não sei até onde vai a ciência, mas enfim. Aí eu pergunto, a ciência será a mãe desse ser humano, né? Eu acredito que a palavra mãe, ela carrega em si muito mais do que apenas colocar um ser humano no mundo. Hoje eu fiz uma postagem dizendo o seguinte: ser mãe é você gerar, é o primeiro passo, né? É o momento que você concebe e você gerar. Ser mãe é você nutrir, e a nutrição, ela vem do nutrir emocional e vem da nutrição alimentar do corpo, né? Ou seja, a mãe, para ser uma excelente mãe, ou para você ser uma mãe ideal, você precisa ter esses requisitos. Você precisa gerar, você precisa nutrir, você precisa educar, você precisa renunciar e você precisa não esperar, porque a mãe é uma doação, né? E a partir do momento que você decide ser mãe, você precisa renunciar muitas coisas para que você assuma esse papel de uma forma adequada, porque senão você vai ser apenas um corpo realmente que pariu. Então nós temos que ter clareza de que ser mãe é muito mais do que gestar uma criança. Ser mãe exige de nós esses comportamentos ou essas renúncias e essa dedicação. O amor comparado ao amor de Deus é o amor de mãe, porque o amor de mãe, dentro da conotação saudável, é um amor incondicional. O que seria um amor incondicional? Independente das condições, ou seja, independente do que ela recebe, ela vai fazer, ela vai doar. O amor de Deus é assim, né? Independente de como você seja, ele vai te amar da mesma forma. Uma mãe, ela ama e ela faz e ela se doa independente do retorno que ela recebe. Então, ser mãe é fazer sem esperar nada em troca. Lógico que quando você faz de uma forma adequada, quando você é uma mãe ideal e que você se porta como tem que se portar e você tem aí acompanhado, né, um benefício, você vai ter aí um retorno de filhos bem-sucedidos, que eu falo, esse bem-sucedido não falo necessariamente de condições financeiras, mas eu falo bem-sucedidos quando são criança que se tornam adolescentes e vão para a vida adulta e se tornam adultos responsáveis, né? Uma pessoa bem-sucedida não é aquela que tem um retorno financeiro ou é rica em específico, mas é aquela que tem o equilíbrio, que é capaz de cuidar de si mesma e é capaz de se responsabilizar ou de se autorresponsabilizar por tudo aquilo que ela decide fazer e faz. Porque hoje nós temos uma sociedade irresponsável e imatura que querem apenas fazer o que bem entendem, mas não querem assumir as consequências dos seus atos, né? Apenas buscam por direitos, mas não querem ter deveres. E quando é imposto deveres, elas querem muitas vezes muitas regalias, elas querem muitas coisas, menos ser responsável pelas consequências dos seus próprios atos. Então, ser mãe é isso, ou ser adulto e ser bem-sucedido é isso, tá? E quando eu falei a questão de ser mãe de bebê reborn, isso é uma consequência de uma sociedade doente, é uma consequência de uma sociedade sem identidade, de uma sociedade que não quer assumir responsabilidade, é consequência de uma sociedade que está decepcionada, né, com o ser humano, uns com os outros e principalmente consigo mesmo. São pessoas que não são capazes ou não querem estarem dispostas a enfrentar realmente um papel de mãe. Porque ser mãe de verdade, né, exige de você doação, renúncia, tempo,
deformação do seu próprio corpo, exige de você uma nutrição, né, que você dê sem esperar nada em troca. Então, ser mãe de pet e ser mãe de bebê reborn faz de você uma pessoa não frustrada, porque o cachorro não te retruca, o cachorro não se rebela, o cachorro aceita tudo que você faz, né? Então, você acaba sendo uma pessoa egoísta no ponto de que você quer fazer bem o que você acha que tem que ser feito sem receber um revide, né, daquilo, ou uma consequência um pouco mais grave dos seus erros ou dos seus acertos. Ser mãe de bebê reborn, ele remete ao quê? A você não precisar de gestar, né? Não precisar deformar o seu corpo, não precisar passar noite de sono, não precisar parir, colocar no mundo, porque dar à luz a uma criança vai exigir de você sofrer, né? O sofrimento, tá escrito com dores terás filhos, então o sofrimento faz parte de dar à luz a um ser humano, né? Então, ser mãe de bebê reborn é você querer ter apenas os benefícios sem ter os malefícios. Porque um bebê reborn não chora, não sente cólica, não sente dor. A bebê reborn não adoece, não envelhece, não cresce, não responde, né? Você não precisa educar, porque eu costumo sempre falar que educar é muito mais cansativo do que você comprar o pão, né? Ou seja, do que você comprar uma roupa, do que você comprar o leitinho. É muito mais desafiador a educação para transformar aquela criança num bom ser humano, num adulto coerente, do que você apenas... Por que muitas mulheres ficam revoltadas? Porque o homem dá a pensão e acredita que a pensão é o suficiente para criar um filho. Não, né? Apesar de que hoje muitas mães também estão colocando seus filhos na creche. É o mais indicado? Não é o mais indicado. Mas é aí a nossa realidade do mundo atual. Porém, nós já estamos vendo a consequência ou as consequências de uma sociedade que não assume responsabilidades por aquilo que decidem fazer. A partir do momento que você decide ser mãe, a partir do momento que você concebeu, né, e você precisa entender que você terá que ter comportamentos que não serão mais os mesmos, ou você não terá mais a mesma liberdade que você tinha antes, quando você era apenas você. Então, quais são os pontos negativos da maternidade? Então, começamos agora, né? O primeiro ponto negativo da maternidade é você perder a sua liberdade, que eu diria não é a liberdade total, mas essa perda de individualidade, né? Você não é mais uma pessoa, você não tem mais o direito, né, de ter essa liberdade que você tinha, essa individualidade total que você tinha quando você não é mãe. Porque a partir do momento que você é mãe, uma vez mãe para sempre, os filhos apenas crescem e você muda a preocupação quando você é mãe de verdade, né? Você muda o tipo de preocupação, você muda a visão, né, de que você tem para com seus filhos e o tipo de trabalho. Mas ser mãe é eternamente você não ser mais só você, mas você ter um coração fora do peito ou uma vida fora de você como parte de você. Ser mãe é você sentir uma dor como se fosse sua. É quando o seu filho sofre, ou perde, ou está doente, ou qualquer coisa, e você sentir como a verdadeira empatia estar em ser mãe, né? Porque o que é empatia? Empatia é você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. Eu posso dizer e ousar dizer que a única pessoa que consegue ter empatia real é a mãe, né? Os outros ou as outras pessoas tentam, né? E a gente consegue sim ter uma determinada empatia, mas uma empatia 100% na prática, eu diria que é a mãe. Porque a mãe, quando o filho sofre, ela sofre junto. Quando o filho perde, ela sente que ela perdeu. Quando o filho tem um ganho, ela sente que aquele ganho também é dela, a vitória também é dela, exceto aquelas mães narcisistas e as mães que não. Quando eu falo mães, eu estou falando de mães saudáveis, né? O que é uma mãe saudável? Aquela que nunca surta, aquela que nunca erra, aquela que nunca pisou na bola, aquela que é perfeita? Não, eu estou falando de uma mãe dentro dos padrões de normalidade, aquela que vai falhar, aquela que vai gritar, aquela que vai chorar, aquela que não vai educar da forma que deveria, porque cada filho exige
um posicionamento, um comportamento, um direcionamento. E sim, a gente vai errar, né? Ou seja, qual é o ponto negativo também de ser mãe? É que ser mãe não vem com um manual de instrução. Você vai precisar se arriscar. E este arriscar traz consigo a insegurança, traz consigo muitas frustrações, porque às vezes você faz uma coisa e aquela coisa funcionou para sua amiga, para a mãe que é amiga, ou para sua mãe, mas não vai funcionar com os seus filhos, né? Então, ser mãe é saber que você vai fazer muitas vezes de tudo e talvez não vá receber o retorno da forma como você gostaria de receber, ou que é o padrão normal de se receber. E quando eu falo receber, não é necessariamente direto do seu filho em específico, né? Mas, por exemplo, eu amamentei direitinho, eu cuidei, e ele adoeceu, né? Ou seja, você não está tendo o retorno de acordo com aquilo que você fez. Então, ser mãe é você fazer e ainda assim talvez não receber ou não ter o resultado coerente com aquela doação, né? É você ter todos os cuidados do mundo e ainda seu filho crescer e se perder nas drogas. É você ter todo o cuidado do mundo, proteção, e seu filho morrer num acidente. É você ter todo o cuidado do mundo e ainda lá na vida adulta seu filho virar-se contra você. Isso pode acontecer, né? Então, ser mãe é você também ter como ponto negativo a insegurança, a culpa. Quantas mães, às vezes, eu atendo que trazem a terapia a frustração, a culpa, será que o meu filho, a minha filha está se portando dessa forma porque eu errei, né? Eu não vou dizer que você não errou, mas possa ser que sim, que você tenha errado na educação ou na forma de se posicionar ou agir, mas este erro não está diretamente ligado a uma responsabilidade direta. O que seria essa responsabilidade direta? Você não fez de forma proposital. Você acreditou que daquela forma seria a melhor forma e aí você errou, né? Por exemplo, você pode ter contratado a melhor babá para sua filha ou para o seu filho e porque você é uma CEO de uma empresa, então você obrigatoriamente, você precisa, porque você quer trabalhar e você quer ser mãe, então você precisa contratar alguém para te substituir em alguns momentos, ou na maior parte do tempo, e nessa substituição, o seu filho interpretar inconscientemente como um abandono, como uma rejeição, e ele cresce com essa ferida que a gente fala da rejeição ou do abandono, e você fez algo proposital para ele se sentir assim, você abandonou essa criança? Não. Você teve um comportamento bem intencionado, com muito amor, mas essa criança interpretou, né, de uma forma que faz com que ela cresça e se rebele contra você ou contra si mesmo, né, contra a própria vida. Às vezes você coloca essa criança na creche, na melhor escola, que você coloca bem cedo na escolinha, porque você acredita que ela precisa interagir, porque hoje em dia o que a gente mais escuta nas redes sociais são pessoas querendo ensinar o que você tem que fazer ou como você tem que educar o seu filho, e cada um fala uma coisa. Aí vem uns e fala, você precisa e deve colocar o seu filhinho na escola porque ele precisa interagir com outras crianças para que ele aprenda. Não, o seu filho precisa de uma boa mãe, de uma mãe presente, uma mãe que dê amor, que dê a comidinha na hora certa, que eduque, que fale isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Né? Claro que você não vai isolar o seu filho do mundo, mas não é obrigatório para que seu filho cresça e aprenda as coisas, colocar ele na creche com 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Então, assim, estão se educando ou ensinando de uma forma errônea essa função, né? Ou seja, aí você vai lá, coloca o seu filho na creche, mesmo chorando, mesmo esperneando, mesmo gritando, você passa, ou mesmo que ele não chore, grite, esperneia por muito tempo, mas você coloca ele na melhor creche, paga caríssimo, porque você quer o melhor para o seu filho, e você coloca ele lá, e ele chora no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e depois ele para. Aí você acredita que você fez o bem, mas aí ele cresce com uma ferida do abandono, porque ele pode ter interpretado naquele exato momento que você o deixou na creche, que você o abandonou, quando na verdade você fez com todas as boas intenções. Então, ser mãe carrega consigo também a culpa, né? Carrega consigo também a responsabilidade de educar uma criança para se tornar um ser humano e um adulto de bem. Sim, um adulto que você é hoje ou que seu filho será amanhã é responsabilidade sua, papai e mamãe, não é? Ou educadores, né? Pessoas que ou você pegou uma criança para criar, ou você adotou uma criança, ou você é vó, não sei, não importa, né?
Mas se você tem um ser humano sobre a tua tutela, sobre a tua responsabilidade, ele é totalmente a tua responsabilidade. O que ele vai fazer na vida adulta, você sim tem parte de responsabilidade. E pode ser, né, como eu acabei de dizer, que você seja responsável direto ou indiretamente pelos comportamentos na vida adulta. Muitas vezes, vou repetir, a gente faz com uma das melhores intenções, mas ainda assim a gente erra, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você nunca conseguirá ser uma mãe 100% perfeita. Porque ser mãe não traz consigo um manual de instrução, certo? Então, é tentativas, erros e acertos. Então, quais são os pontos negativos? Insegurança, culpa. E você passa a ter uma sobrecarga, principalmente para a mãe moderna. A mãe moderna, o que é a mãe moderna? Aquela que quer trabalhar fora, porque a sociedade está impondo para nós, para a mulher, que ser uma mulher ideal, uma mulher empoderada, uma mulher, ela precisa ter o corpo perfeito, ela precisa ter uma renda financeira, uma profissão, né, decente, ela precisa ser boa dona de casa, ou pelo menos conseguir liderar alguma coisa em casa, ela precisa ser boa esposa, ela precisa ser boa de cama, ela precisa ser boa em tantas coisas. E quando você coloca um filho no mundo e passa a ser mãe, essa carga, ela dobra. Por quê? Porque a criança, ela exige uma atenção dobrada de você. Então, ser mãe é você renunciar muitas coisas. Quando eu falo ser mãe, eu falo ser mãe ideal, porque tem muitas mães que são negligentes, porque pode aparecer pessoas aqui que dizem o seguinte: ah, mas eu conheço fulano que não tá nem aí com a filha, eu conheço fulano que deixa com a avó, eu conheço fulano, mas isso aí não é mãe, né? São pessoas que colocam no mundo e não se responsabilizam por aquilo que fizeram, né? Então, ser mãe é você ter este ponto negativo e saber que você vai precisar renunciar muitas coisas. Eu atendi uma mãe recentemente que ela estava em conflito entre trabalhar fora, ou seja, voltar. Falar em trabalhar, eu trabalhei tanto de sexta-feira pra cá que eu tô com uma dor na coluna aqui. Ela estava num conflito interno entre trabalhar fora, né, ou ficar com os filhos, 2 filhos pequenos, diferença de idade de 1 ano e meio. E ela, por ter se tornado mãe, estava muito difícil trabalhar fora, porque ela tinha que viajar e passar 2, 3 dias fora, depois retornava, ficava 1, 2, 3 dias em casa, via para viajar. Então ela estava sentindo também a culpa de deixar os filhos com outras pessoas ou com babá, e ela sentia a vontade de estar com os filhos, né, de ter aquele privilégio de educar, de estar presente, de ver o filho chamar de mamãe, né? Ela queria exercer o papel de mãe de forma integral. Mas, ao mesmo tempo, existia uma culpa de que ela... Gente, vocês que estão aqui no TikTok, eu vou fechar aqui, porque parece que está travando, e eu não estou conseguindo focar nem aqui, nem aqui. Eu vou fechar aqui no TikTok, vocês que estão aqui podem vir para o Insta, que eu vou dar continuidade aqui, tá bom? É o mesmo nome daqui, mesmo nome, mesma foto, tá? Que aí aqui a gente vai dar continuidade, ok? Como eu estou sem Wi-Fi, eu só tô com dados móveis, pode ser que seja isso também, né? Que eu virei uma turista agora, né? Tô em São Paulo, antes de ontem eu tava em Sergipe, agora eu tô em São Paulo. Vamos lá. Vamos ver se melhora. Então, o que acontece? Vocês podem, no decorrer da live, podem fazer perguntas, tá, gente? Deixar aqui qualquer dúvida, qualquer pergunta que eu venho esclarecendo para vocês. Então, o que acontece? Essa jovem, essa mãe, ela estava neste conflito. Ela estava trabalhando e sentia a culpa por deixar os filhos com a babá. E quando ela decidiu ficar em casa, ela sentia culpa por não estar trabalhando, porque ela acreditava que ela precisava estar no mercado de trabalho para ser uma mulher ideal ou para corresponder às expectativas daquilo que a sociedade impõe como certo, né?
Então ela estava dentro deste conflito interno diariamente e isso estava adoecendo, fazendo com que ela ficasse ansiosa, né? Estava levando até ela a estágio depressivo. Então ela buscou a terapia para se compreender o que eu devo fazer diante dessa situação. Então, o que a gente faz na terapia? A gente traz a conscientização e faz com que a pessoa, através do próprio argumento dela, que ela perceba o que é melhor para ela, né? Se é ficar em casa ou se é sair para trabalhar fora. E eu vou trazer para vocês o que eu orientei essa mãe, eu fiz a sua infância, para que ela se transforme ou cresça e seja saudável, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. O que essa criança mais... Baixa conexão mesmo. Então, o que essa criança mais precisa na infância para que ela se transforme num cidadão de bem ou para que ela tenha, ou que ela possua este equilíbrio emocional e se transforme num cidadão aí capaz de resolver os próprios conflitos, ser capaz de enfrentar os desafios da vida e seja capaz de construir os seus próprios bens. O que essa criança precisa? Ela precisa de amor, afeto, principalmente dos teus pais, ou seja, dos seus genitores. Então, o amor é o principal componente, se eu puder dizer assim, de que uma criança precisa para uma vida adulta. Uma criança que é negligenciada nesta parte, ela cresce e ela pode ter uma infinidade de desafios pela vida quando ela sente que ela foi negligenciada nesta parte, ou seja, quando ela se sente mal amada, não compreendida, não respeitada, não assistida, que a gente fala, né? Então, como que uma mãe é capaz de dar o amor que essa criança interpreta estando ausente? Que o momento da educação da criança, ou da estruturação, ou da formação da personalidade dessa criança, é dos 0 aos 7 anos. Então, é a idade primordial, é a idade mais importante na educação ou na formação de um ser humano, é dos 0 aos 7 anos. A criança negligenciada neste período, ela tem uma grande chance de ter problemas na vida adulta. Eu estou com um problema na internet. Ela tem grandes chances de ter problemas na vida adulta, tá? Então, como que a gente... O que essa mãe, por exemplo, precisaria entender? O que ela prioriza? Ela tem uma vontade de ter filhos saudáveis? Ela tem uma vontade de ter filhos equilibrados emocionalmente? Ela tem vontade realmente de ter uma família? Ela tem vontade de que os filhos dela cresçam e ela não tenha tanta culpa? Porque um pouquinho de culpa a gente sempre vai carregar por não se sentir tão ideal como deveríamos, né? Sentirmos que a gente fez alguma coisa e deixamos a desejar. E ela disse que sim, que ela gostaria de que os filhos crescessem, fossem bem estruturados, gostaria de manter a família. Então eu disse para ela, a idade dos seus filhos voltam. Vou pedir para vocês curtirem essa live. Para quê? Você que gosta dos meus conteúdos, para que o aplicativo, o Instagram, reconheça, né, que você está sendo útil essa live, então ele vai encaminhar para outras pessoas, tá bom? Porque muitas vezes você não curte, você fica ouvindo, e é porque é importante, você esquece de curtir, e o não curtir a live faz com que ela fique estagnada, a gente não consiga alcançar outras pessoas que muitas vezes precisariam para que a gente consiga ajudá-los, tá? O conhecimento, ele leva você a outro patamar de vida. As pessoas sofrem por falta de conhecimento, tá? Quando você tem o conhecimento adequado, você tende a resolver conflitos muito mais rápido do que quando você não sabe o que fazer diante daquilo. Então eu ajudei essa mãe, na verdade, a entender que a idade do filho não volta. Não é possível você fazer o seu filho voltar a ter 3, 4, 5 anos novamente. Não é possível, mesmo que você se arrependa e dê tudo que você conquistou no seu profissional, não é capaz de voltar à idade dos seus filhos e refazer. Mas você é capaz de refazer o seu profissional. Você é capaz de se tornar uma excelente profissional em qualquer idade da sua vida, né? Ou seja, claro que antes dos 70 a probabilidade é muito maior, porque depois de 70 a gente não tem a mesma saúde, a mesma energia e a mesma vitalidade, lógico.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem filhos pequenos, menores de 7 anos, e você quer ter uma família saudável, você quer desenvolver ou fazer com que os seus filhos sejam adultos de bem, ou bem-sucedidos, bem emocionalmente equilibrados, é importantíssimo, indispensável a tua presença, a educação contínua junto aos seus filhos. Porém, existem muitos pais ou muitas mães que nem trabalham, né? Ou vivem nas custas de alguém, até mesmo do governo, ou não trabalham porque não querem, talvez porque não precisam financeiramente, mas estão dentro de casa e negligenciam do mesmo jeito, ou até pior, do que se elas estivessem ausentes. Porque a ausência pior não é aquela quando a pessoa não está junto, mas é aquela que a pessoa está junto, mas emocionalmente não está. Ela está prestando atenção em outra coisa, fazendo outra coisa ao invés de olhar para você, né? Eu estou falando disso ligado ao quê? Linkado ao quê? À tecnologia. Muitos pais estão em casa, estão com a cara no celular e os filhos não estão sendo atendidos. Ou muitas vezes colocam o celular na mão dos filhos para que os filhos fiquem quietos, calem a boca. Então, isso também não é uma educação. Às vezes é melhor você não estar em casa ou colocar o seu filho na creche, do que se você ficar em casa e ficar com o celular na cara ou com o celular na mão dos seus filhos, tá bom? O celular, ele tem grandes benefícios, mas para tudo tem o seu tempo e para tudo tem um objetivo. O celular, ele não pode ter como objetivo entretenimento para os seus filhos quando pequenos. Eles não podem ter como objetivo o conhecimento através do celular, e o celular não pode ser a fonte de afeto. Porque o que é a fonte de afeto? Hoje em dia, a fonte de afeto de muitos jovens é o celular. Posta uma foto e vê quantas pessoas curtiram. Dependendo das curtidas, é o tanto que eu sou amado. Se eu não receber curtida, eu não sou amado. Então, assim, o filtro, ou seja, as pessoas, não estou falando de criança, tem muitos adultos assim também, tá? E os adultos assim são infantilizados, ou seja, se você é uma pessoa com 30, 40, 50, 60 anos e depende das curtidas que você ganha para você se sentir bem ou mal, você é um adulto infantilizado. Isso significa que você não amadureceu, tá? Então, a consciência disso. Então, quais são os pontos negativos até aqui que eu falei de ser mãe? É você carregar uma insegurança constante, muitas vezes ter culpa, a sobrecarga, uma perda aí de liberdade, né, total. Você não terá mais a mesma liberdade que você tinha quando não sendo mãe. Você vai ter custos financeiros maiores do que você não tinha. Você vai ter, muitas vezes, uma limitação no quesito mais de isolamento também. Por quê? Porque você, às vezes, o seu filho, às vezes, é chorão. Às vezes, o seu filho, hoje em dia, tem muitas crianças com autismo, né? Que acabam sendo crianças que não se adaptam a lugares barulhentos, a lugares que tem muita gente. Então, você vai ter que, muitas vezes, se isolar ou deixar de frequentar muitos lugares porque os seus filhos não cabem lá. Às vezes, você tem 2, 3, 4 filhos e também não vai te permitir você ir a qualquer lugar. Então, muitas vezes você vai precisar renunciar ou se isolar em algum momento. Qual é o outro ponto negativo de ser mãe? A gente precisa olhar para estes lados, para que a gente não se culpe e não fique se achando a pessoa diferente de todo mundo, né? Porque, ai, mãe, coisa linda, né? Ser mãe é o sei o quê, enfeite, flores e rosas. E ser mãe não é um mar de rosas. Ser mãe, existem muitos desafios por trás da palavra mãe. Existem muitas dores por trás da palavra mãe. Existem muitos sentimentos de rejeição atrás da palavra mãe. Existem muitas renúncias atrás da palavra mãe. Existem muita culpa atrás da palavra mãe, né? Então a gente precisa não romantizar tanto o que é ser mãe, para que muitas mães não carreguem ainda muito mais culpa do que realmente elas já carregam por si só. Mas quando a gente tem clareza de que ser mãe também existe um lado negativo e sombrio, a gente olha isso com mais naturalidade. É igual a morte. Tem muita gente que fala, a morte, tem medo da morte, fala da morte como algo terrível. Não, e a morte faz parte da vida, né? Ou seja, morrer é como nascer. Você nasce, cresce, envelhece e morre. Quem tem o privilégio de envelhecer? Muita gente nem tem o privilégio de envelhecer, né? Então, nós precisamos olhar também para a morte como algo natural. Se você começar a olhar para a morte como algo que faz parte da vida, isso para de ser algo obscuro para você, ou algo tenebroso, ou algo tão terrível que você sente pânico ou ansiedade.
quando você fala sobre morte. Eu já tratei pessoas ou pacientes com problemas, né, de ter medo terrível da morte. E por que as pessoas têm tanto medo da morte, né? Primeiro, ponto principal é porque a gente não sabe o que vem depois, né? Existem muitas teorias do que vai acontecer depois da morte, mas ninguém tem certeza absoluta. Então, essa incerteza ou essa falta de clareza do que há depois da morte é o ponto principal do medo da morte, tá? Então, quando a gente tem certeza do que vem depois, a gente tende a não ter medo. Por exemplo, por que nós temos medo do novo? Por que nós temos medo de montar um negócio? Por que a gente tem medo de sair de um relacionamento? Por que a gente tem medo de mudar de cidade? Porque a gente não tem certeza de como será o depois. Então, este medo, muitas vezes, quando não tratado, ele te paralisa, porque ter medo é normal. Ficar paralisada pelo medo que é doentio, ou seja, que é um medo patológico. Sentir medo é aquela sensação natural do novo, tá? Agora, ter medo da morte de forma natural, ok. Assim como você vai ter medo de mudar de uma cidade para outra, porque você não conhece como ela é. Assim como você vai ter medo de mudar, fazer uma entrevista de emprego, ou mudar de um emprego para o outro, porque é algo novo, não é algo que você está habituado. Eu vou sair de um relacionamento, talvez ir para um outro, ou não ir, ou ficar sem aquele parceiro ou aquela parceira. Você vai sentir medo? Vai, normal, por quê? Porque é algo novo. Então, sentir medo da morte de uma forma natural, ok. Esse medo, ele não pode ser patológico. O que seria o medo patológico? Aquele medo que te paralisa e que te adoece, ok? Então, se a gente olhar para o lado negativo da maternidade, assim como a gente olha para o lado positivo, a gente traz esse equilíbrio. A gente olha para isso de uma forma mais naturalizada, com menos culpa, né? Ou seja, o dia que você quiser ou pensar, meu Deus, eu não queria ser mãe, eu não queria ser mãe, pra que eu fui ter filho na minha vida, né? Você não vai sentir um remorso tamanho no outro dia, ou não vai ficar se punindo, se martirizando, porque você odiou aquele exato momento de ter sido mãe. Por quê? É natural você sentir esses sentimentos. Por quê? Porque o filho traz consigo todos esses pontos negativos que eu estou descrevendo aqui. Então, em algum momento, você pode sim sentir uma certa rejeição ou um certo sentimento negativo relacionado à maternidade. Existem muitas mães que não sabem, ou talvez você que vai ser mãe ainda não sabe. É importante saber que toda mulher, depois que dar à luz ao filho, tem um sentimento meio que depressivo. A gente fala, muitas têm a chamada depressão pós-parto, né? Porém, todas nós temos depressão pós-parto. Porém, essa depressão significa uma ausência de empolgação ou de energia vital. Porque a depressão está ligada a isso. O que é uma depressão? A falta de energia vital, a falta de empolgação, a falta de luz, a falta de brilho, né? Isso é depressão. E algumas mães, depois de dar à luz, sentem essa depressão de uma forma sutil e tende a passar depois de 15, 20, 30 dias, aquilo tende a desaparecer. Outras mães tendem a deprimir de uma forma mais intensa. E se não tratado, pode acarretar aí uma depressão por longo tempo. Tá? Então, todas as mães têm um sentimento, têm uma depressão pós-parto, porque é a questão do desequilíbrio hormonal, né? Então, devido à gestação, ao dar à luz, à perda de sangue, a mudança, né, desse corpo, um corpo dentro do outro. Então, enfim, uma variedade de explicações dentro da ciência para explicar isso. Porém, muitas mães, depois que dá à luz, eu não sei se você que está aqui sentiu isso. Você tem um filho, você olha pra carinha dele, você fala, né? Aquele oco dentro de você, não sei se você tá aqui já sentiu isso, que é mãe, aquele oco, aquele vazio, fala, ai, que lindo, como que é ser mãe pra você? E você tá pensando assim, ai, nada, ser mãe não é nada, eu não tô sentindo nada, então eu tô triste, eu tô angustiada, eu olho pra essa criança, eu nem queria estar olhando pra essa criança, e a criança chora de madrugada e te acorda, né, e você fica com aquele sentimento negativo ao invés de positivo, e muitas vezes você carrega uma culpa ou fica com aquela culpa durante aquele momento daquele sentimento, sem entender o porquê que você sente aquilo, e talvez você possa até pensar, caramba, eu sou uma mãe, ou uma mãe talvez inconveniente. A Vanilda falou que sentiu, né? Inconveniente, talvez eu seja uma mãe. Será que eu vou ser uma mãe má? Será que eu vou ser uma mãe ruim? Eu desejei tanto o meu filho e de repente, né, sentiu desespero. Então, a Riva falou que sentiu desespero, Rivani, né?
Então, esses sentimentos todos são perfeitamente natural depois pós-parto, tá? E muitas mães não são informadas disso. Eu mesma não fui informada disso, né? E deveria ser informado a todas as mulheres que esse sentimento é natural. Medo de não dar certo, justamente. E não é só isso, né? Porque com a maternidade vem, sim, essa insegurança. Mas aquele vazio que o pós-parto traz, né? Aquela sensação de vazio, de às vezes, de afastamento. Isso é normal. Depende, cada mãe ou cada mulher vai ter uma reação, uma mais leve, outra mais grave, outra mediana, vai depender muito. Então, o que eu quero trazer aqui como clareza é que esses sentimentos, eles fazem parte da maternidade. O sentimento de rejeição, o sentimento de frieza, o sentimento de distanciamento, a raiva, né, o sentimento de isolamento, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém. Então, isso é perfeitamente natural pós-parto. Então, ser mãe também traz consigo esse sentimento logo de início. Pontos negativos também de ser mãe, cansaço físico e mental, né? Você passa a ser uma pessoa muito mais cansada e estressada do que o natural você seria. Muitas mulheres, às vezes, estragam seus casamentos ou perdem, né? Não estragam de forma proposital, mas perdem os seus casamentos ou se perdem ali no seu casamento depois da maternidade. Por que que ela se perde? A Ângela fala, eu senti muito medo de tudo. Pra mim, tudo de ruim acontecer comigo. Então, esse medo de tudo também, ele é seguido da ansiedade. A ansiedade é o medo do novo, tá? Junto a esse desequilíbrio hormonal que traz esses sentimentos todos, tá bom? Então, é normal depois do parto, tá? Mas ninguém avisa isso pra gente. E a gente começa a achar que a gente é diferente de todas as outras mulheres. Que a gente é incapaz, que a gente tem uma insegurança. A gente começa a achar que eu talvez não seja capaz de educar um ser humano, tá? Então vamos lá. Ser mãe traz esse cansaço físico e mental e este abandono de si mesmo. Então muitas mães, é muita responsabilidade. Muitas mães, o que acontece? Elas começam a se dedicar por demais aos seus filhos, por essa insegurança talvez que se instala lá no momento que deu à luz, medo da transformação do corpo, não é tanto a transformação do corpo depois do parto, né? Porque depois do parto já transformou, foi antes, mas é o medo talvez de não ser o suficiente para cuidar daquele ser que depende unicamente de você. É um ser vivo, né? Que está dependendo de uma outra pessoa e a criança não fala, ela só chora, então você não sabe o porquê que ela está chorando, onde está doendo, se ela está com fome. Eu pretendo salvar a live, tá? Pretendo. Se der certo, eu salvo. Se não vou conseguir, aí não salvo. Às vezes não dá certo. Pretendo deixar essa live salva, tá? Como presente de Dia das Mães, é super importante. Então, dar à luz a uma criança é saber que aquele ser vai depender sempre de você. É saber que a partir daquele momento que você deu à luz, nunca mais você vai ser uma pessoa sozinha. Nunca mais vai ser só você e você. A sua dor não é só mais sua. Você vai ter alguém que sente dor e você vai ter que ser responsável por aquela dor. É alguém que chora que você vai ter que saber o porquê que ela tá chorando e dar conta de resolver pra ela. Doutora, deixa essa live gravada, por favor. Tá bom, Yara? Entende? Então, ser mãe traz consigo uma responsabilidade de não deixar adoecer, ou de quando adoecer você tentar resolver para curar. Ser mãe é saber que aquela criança está fazendo arte, você tem que ser mãe o suficiente para educar para ela não fazer. Ser mãe é você carregar uma responsabilidade de saber que lá na vida adulta, o que seu filho fizer de certo ou de errado, você vai ser a referência dele, né? Então, ser mãe é muito mais do que apenas colocar um filho no mundo. Infelizmente, muitos apenas colocam um filho no mundo, mas ser mãe é muito mais. Ser mãe é o que eu falei no início da live. É você gestar, é você nutrir, é você ser capaz de educar, porque se você não for capaz de educar, você também não foi uma mãe ideal, porque o educar, eu posso ousar dizer que das responsabilidades da mãe é a maior. Porque colocar no mundo, qualquer pessoa pode pôr. Porque agora nós temos o corpo que pariu, né? Quem é que sabe aí que agora o governo definiu que pessoas gestam, não mais uma mulher ou a mãe gesta, né? Pessoas gestam, né? Embora, né, cada um vai pensar do jeito que quiser. Mas para mim, apenas uma mulher pode gestar e parir. Então aí o que acontece?
Ser mãe é você ser capaz de renunciar à sua própria vida em prol do outro. Ser mãe, associado à mãe, vem a doação. Você não é capaz de ser mãe se você não for capaz de doar. Ser mãe é doar o seu tempo. Ser mãe é doar a sua vida, às vezes a sua profissão. Às vezes é doar o seu corpo. Você doa o seu corpo, você doa a sua vida. Ser mãe é renunciar muitas vezes o seu trabalho por entender que educar o seu filho é mais importante do que a sua carreira. E entender que a sua carreira você pode refazer. Educar o seu filho você não vai poder fazer isso depois de adulto. Tem muitas mães que negligenciam seus filhos lá na infância. Depois, quando o filho começa a pegar a adolescência, 10, 12 anos, e começa a dar trabalho, porque ele começa a se rebelar e você não tem mais controle, você começa a querer educar e fazer aquilo que você não fez lá atrás. Aí você pergunta pra mim, tem jeito? Eu digo pra você, pode ser, mas é muito mais desafiador e muito mais difícil do que se você tivesse tomado as rédeas lá atrás. Lá atrás você deixou com a avó, lá atrás você deixou com a babá, lá atrás você deixou na creche. Aí depois que ele tá adulto, você quer impor o respeito que você não deu. Então, ser mãe é muitas vezes entender que você precisa, às vezes, deixar sua carreira para depois. Ser mãe é um dom, ser mãe é uma escolha. Ser mãe não é realmente para qualquer pessoa. Eu falo e tenho autoridade para falar porque eu fiz isso na minha vida. Eu tenho 3 filhos e quando eu tive 3 filhos, eu renunciei tudo por eles. Porque eu queria que eles fossem cidadãos de bem, eu queria que eles fossem bem-sucedidos emocionalmente, financeiramente, eu queria que eles tivessem um sentimento de que eu estava ali. E eu renunciei tudo, eu deixei para reagir, eu deixei para me priorizar no momento que eles já estavam grandes e já entendiam entre o certo e o errado. Isso é ser mãe. Se você quer ser mãe e ser profissional ou boa, excelente profissional ao mesmo tempo, você não vai ser boa em nenhuma das duas. Então, também o ponto negativo que traz a palavra mãe ou ser mãe também é entender que há um conflito, ou sempre haverá um conflito entre o seu profissional e a família. Você não vai conseguir ser uma excelente profissional e uma excelente mãe ao mesmo tempo. Não é possível. Ser mãe é um desafio muito maior do que ser pai, né? Porque ser pai e profissional doutora, é difícil ter 2 criação? Como assim? Faça a pergunta melhor para mim conseguir te ajudar, tá? Mais específica. Ser pai e ter um profissional bem sucedido é possível, por quê? Porque o pai tem como um papel, quando a gente fala um papel, a gente traz a nossa essência, né, à tona, a gente traz aquilo que é primitivo, aquilo que veio desde lá de trás da fundação do mundo. Deus disse, com o suor do teu rosto comerás o teu pão e a mulher com dores terás filhos. Então, o homem não é capaz de ter filhos, só a mulher, tá? Isso significa o quê? Que a função do homem é trabalhar e trazer o sustento. E da mulher é gestar e educar. E fazer do que o lar, a casa seja ou se transforme em um lar. Por que que hoje os lares estão desmoronando? Por que que hoje os filhos estão tudo mal educados, ou estão crescendo de forma doentia, todos desequilibrados? Porque tiraram a mãe de dentro de casa. Porque tiraram a mulher do lar e colocaram ela no lugar que ela não deveria estar, que é no profissional. Então a mulher tem que dar e pode estar onde ela quiser. Pode, nós podemos. Eu também sou uma mulher profissional. Nós podemos estar onde a gente quiser estar. Porém, nós precisamos ter clareza do que realmente a gente quer. Você quer ser uma profissional ou você quer ter uma excelente família? Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Como assim que eu não posso ser uma profissional e não posso ser mãe? Eu sou mãe e eu sou profissional. Só que no momento primordial da educação, eu estava lá. O que eu quero dizer com isso? Dos 0 aos 7 anos de idade, o seu filho está construindo uma identidade. Então, é primordial a tua presença. 100% do tempo? Não necessariamente. Mas se você for uma CEO de uma empresa, se você for uma mulher que fica 8, 10 horas trabalhando, chega em casa extremamente cansada, você concorda que você não terá tempo para os seus filhos da forma como deveria? Não vai ter tempo. Não dá para dizer que você vai ter, porque você não vai ter. Então, você está negligenciando a sua maternidade. Então, você tem que escolher. Eu quero ser uma excelente profissional ou quero ter uma família saudável?
Se você quer ter uma família, você precisa priorizar os seus filhos, principalmente do 0 aos 7 anos. E até os 12 você precisa estar mais presente. Depois dos 12, você pode já se ausentar um pouco mais. Por quê? Porque os teus filhos já estão estruturados, é só ajustes. Você já estabeleceu leis, você já estabeleceu respeito. Tem muitas mães e pais que querem impor respeito depois dos filhos grandes. Não vai impor respeito. O respeito, ele é construído, tá? E o respeito, ele não vem através do amor que vocês dão aos seus filhos. Presta atenção nessa lição de casa que grava no coração. O respeito que você dá que os seus filhos terão a você não está diretamente ligado ao amor que você dá a eles. Como assim? Ah, se eu soubesse. Ah, se você soubesse, né? O respeito que seus filhos terão de você é o limite que você impõe. É a educação que você coloca. Se você quiser fazer com que os seus filhos te amem, eles não vão te respeitar. Você precisa fazer com que primeiro teus filhos te respeitem. E o amor é consequência de um respeito. Não é possível alguém amar a quem não respeita. Se você não respeita alguém, você nunca vai amá-la. Concorda? Só que hoje a geração atual, ela está fazendo o quê? Ela está querendo que os filhos as amem. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão dando tudo que os filhos querem. Achando que dar tudo que os filhos querem vai fazer com que os filhos amem elas. Não vai amar porque não vai te respeitar. Porque filho que tem tudo o que quer menospreza os pais. Por quê? Existe uma explicação dentro da ciência, tá? Quando o ser humano... Vamos lá. Eu sou especialista em constelação, tá? Eu fiz pós-graduação em constelação familiar sistêmica. Então, eu posso falar isso com autoridade sobre, tá? Quando você... Dentro da família, existe obrigatoriamente a troca. Se você apenas dá e não se coloca na posição de receber, ou você não exige algo para que o outro faça, o que vai acontecer? A pessoa que não está conseguindo devolver ou te dar nada porque você não exige, ela não se sente bem pertencente àquele lugar. Ela se sente negligenciada porque ela sente que ela não cabe ali. Olha que coisa louca. Vou repetir. Quando você doa demais ao seu filho, isso serve para marido, para mulher, para qualquer pessoa. Quando você se dá demais ou se doa demais, sem receber nada em troca ou sem fazer pequenas exigências, o outro não precisa te dar nada. Quando o outro não precisa te dar nada, inconscientemente, ele não sabe que ele está fazendo isso, mas a mente ela tem um trabalho natural sem forçar. Ela começa a não se sentir pertencente àquele lugar, ela vai se desconectando e ela te menospreza naturalmente. Por que muitos homens abandonam muitas mulheres? Por que muitos filhos menosprezam o pai? Aí o pai e a mãe falam, mas eu fiz de tudo por ele. Você fez tudo demais e não exigiu nada, nem uma cama arrumada. Você não exigiu que o seu filho nem tirasse o prato da mesa. Você não exigiu nem que o seu filho tirasse o brinquedo do meio da casa. Porque todo mundo, você tinha gente pra fazer tudo, porque você fazia, porque achava que o seu filho ia se sentir amado, você dando tudo na mão. Então entenda, a partir de hoje, dar e receber faz parte de uma dinâmica saudável familiar. E este dar e receber está ligado a pai, mãe, marido e mulher, filhos, tá? Sempre exija algo do outro para que o outro sinta que ele pertence àquele ambiente. Filhos mimados adultos imbecis, filhos mimados adultos que vai te dar desgosto, ok? A Rivani falou que aprendeu isso na dor. Santana da Silva diz o seguinte, cada um tem uma realidade diferente. Trabalho para algumas pessoas milionárias, elas têm babá que até moram nas residências, colégios excelentes e tudo mais. E mesmo assim as mães também sofrem. Bom, essas mães sofrem em que sentido? Linkado ao quê? Né? Eu não entendi qual foi a explicação que você quis trazer. Porque assim, esse sofrimento que eu estou dizendo, que a mãe traz consigo,
da insegurança, da culpa, da sobrecarga, do isolamento, do cansaço mental, é o que eu vou trazer depois a explicação de como você aliviar esses pontos negativos da maternidade. Porque ser mãe traz consigo, sim, pontos negativos, mas traz também consigo pontos muito positivos. E você não precisa ser uma mulher ou uma múmia, né? Uma mãe triste, infeliz, que só se dedica aos filhos e esquece de si. Aí você fala, eu trabalhei com pessoas ricas, milionárias, que tinham babás e tudo, e ainda assim sofriam. Por quê? Porque elas carregam no seu inconsciente a mãe, né? A partir do momento que você coloca um filho no mundo, você incorpora, que eu posso dizer assim, papel mãe, ou seja, o personagem mãe, né? Isso significa o quê? Que traz consigo todos esses pontos negativos e positivos, por mais que elas tenham pessoas que façam por elas. E se tem pessoas que fazem por elas tudo e elas também não fazem, elas se sentem negligenciadas dentro dessa explicação que eu trouxe do dar e do receber. Ela pôs filho no mundo, mas não, ela não amamenta, ela não troca, ela não cuida, ela não, né, ela está negligenciando essa doação, logo ela vai sentir a culpa e não pertencente ou não exercendo o seu papel e a sua função de mãe real. Então ela vai também adoecer e se sentir inadequada no papel de mãe, tá bom? Então, tudo existe sempre uma explicação por trás de todos esses comportamentos ou reatividades no cotidiano. Qual é o ponto negativo, mais pontos negativos de ser mãe, né? Entre o conflito profissional e o familiar. Entender o que é o seguinte, eu sempre falo para as mulheres que escolheram ser mães, porque hoje em dia, gente, não dá para você dizer que você não queria ser mãe e você é mãe, tá? Porque hoje em dia tem método anticoncepcional de todas as formas. Então, você engravida se você quiser. Lógico que existem mães, né, ou mulheres que se tornaram mães, mesmo quando não queriam engravidar. Usaram todos os métodos contraceptivos e ainda assim engravidaram. Pode acontecer, tá? Eu conheço pessoas que aconteceu isso. Mas assim, se você tiver toda a cautela, por exemplo, de... Não ganhei nada do Dia das Mães. Falo pelo que você fala e o reconhecimento. Assim, eu conheço pessoas... se você usar preservativo, você usar anticoncepcional, não é possível você engravidar. Não tem como engravidar com preservativo. E ainda assim usando anticoncepcional. Ou seja, quando a gente decide não ser mãe, não seja mãe. Faça uma cirurgia, tira, né? Opera, põe um DIU. Existem várias formas, implante hormonal, existem várias formas de você não engravidar. Eu não tenho dinheiro, o governo doa gratuitamente no posto de saúde. Quer transar? Pode transar. Vai lá no posto de saúde, você não precisa nem pedir pra ninguém. Tem uma caixinha, pelo menos no posto aqui perto, tem uma caixinha disponível pra você enfiar a mão lá e pegar quantos você quiser de preservativo pra você dar pra quem você quiser. Só coloca um preservativo pra não engravidar e se colocar como vítima da sociedade ou querer abortar uma criança que não tem nada a ver com seus comportamentos inadequados, ok? Mas, a partir do momento que você engravidou ou escolheu ser mãe, vai vir consigo todos esses pontos aí, positivos e negativos. Então, ser mãe é doar sem esperar nada em troca. Meu filho, minha filha não me deu um presente. Sinto muito, ser mãe é isso, é você dar sem esperar receber. Se você receber, melhor ainda, mas se você não receber, bem-vindo ao mundo da maternidade, tá bom? Ser mãe também tem como ponto negativo a pressão social, porque a gente sofre pressão social. Então, esse ponto negativo, o que seria essa pressão social? A cobrança, né? Como essa, por exemplo, que eu estou trazendo para você, é, entre linhas, uma cobrança. Eu entendi, você quer o presente pelo reconhecimento de ser mãe, ou seja, o presente simboliza você é a minha mãe, né? Eu entendo, mas infelizmente muitos não o fazem. E precisa trabalhar isso na tua mente para que você não adoeça, tá? Como que você pode trabalhar isso na sua mente? Entendendo que o seu filho já é o seu presente, né? Eu coloco isso na minha cabeça. Se meus filhos me der presente, eu tô feliz. Se eles não me derem presente, me respeitando e fazendo que a vida deles funcione sem depender de mim, para mim já é um grande respeito, já é um grande reconhecimento. Um reconhecimento maior para mim dos meus filhos é eles serem capazes de resolver a vida deles sem precisar de mim e ser bom cidadão. Para mim isso é o suficiente. Certo? Então é isso que nós temos que ter em mente. Então o que é pressão social? A partir do momento que você colocou um filho no mundo, você tem responsabilidades.
você carrega consigo todos esses pontos negativos que eu acabei de dizer. Então, você vai ter essa cobrança sim, porque você tem que educar. Porque se o seu filho é mal criado, faz birra, a responsabilidade é sua de colocar regras. Se o seu filho está doente, a responsabilidade sua é levar ao médico. Se seu filho está desnutrido, a responsabilidade sua é nutrir da forma adequada. Se o seu filho chora à noite e você quer ir pra balada, você não vai, porque a responsabilidade sua é ficar com seu filho, não é colocar no colo de ninguém. Então, essa cobrança social, ela não é nem necessariamente social, ela é uma cobrança natural de quem decidiu ser mãe. Ok? Assim como você decide trabalhar numa certa empresa. Lá tem regras. Então, se a gente quiser fazer parte de um lugar, nós precisamos saber que ali existem regras a serem seguidas. Por exemplo, você quer fazer parte de uma igreja, de uma denominação específica, mas não quer seguir a doutrina de lá. Não vai pra lá, caramba. Ah, essa igreja aqui exige muitas doutrinas, manda fazer isso, manda fazer aquilo. Eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não sou obrigada. Ok, você não é realmente. Tem ninguém colocando uma arma na sua cabeça, mandando você ficar lá. Sai de lá e vai pra outra igreja. Ah, mas eu gosto de lá, então segue a doutrina. Porque para isso existem milhões de denominação. Ah, eu não gosto dessa empresa, eu não vou de uniforme porque essa empresa enche o saco. Quer que eu vou de uniforme, eu não vou com essa blusa, porque eu não gosto dessa blusa. Então sai dessa empresa, procura emprego em outro lugar, porque se a empresa tem como regra este uniforme, é um dever seu exercer esse comportamento. Você quer ser mãe, então você tem que usar o papel de mãe. Você quer se casar, você tem que fazer o papel de esposa, você tem que fazer o papel de marido. Entende que toda decisão requer uma renúncia? As pessoas querem apenas benefícios e não querem se dedicar, não querem fazer renúncias. Você quer se casar? O casamento traz consigo benefícios e malefícios. Ou seja, que é os pontos negativos, assim como ser mãe. Casamento exige de você renúncias e pontos negativos. Você escolhe. Hoje, eu costumo falar que hoje nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quisermos, né? Antigamente a mulher tinha o dever, a obrigação de casar. Em alguns países ainda é assim, né? Eu ainda passei por isso, entre aspas, essa obrigação de casar. Porque na religião que eu congregava, que eu fui criada, todas as meninas casavam aos 16 anos de idade. Tem a idade de assinar no cartório, já tem que casar. Porque não pode namorar, né? Não podia namorar nem pegar na mão. Então, ou seja, a cultura do lugar, a cultura da igreja, no meio que eu vivia, as pessoas com que eu vivia, era assim, toda menina crescia para casar. No entanto, que meu pai me tirou da escola aos 10 anos de idade, porque ele dizia, mulher não precisa estudar. Por que não precisa estudar, pai? Porque mulher foi feita para casar e cuidar de criança. Então, para que vai ficar na escola estudando? Entendeu? Então, ele me tirou da escola, porque essa era a cultura do momento. 10 anos de idade, meu pai já sabe ler e escrever, tá muito bom. Então, eu meio que fui obrigada a casar, porque se você gosta de fulano, você tem que casar. Ou seja, você não pode gostar e só gostar e namorar, não, você tem que casar. Então, a mulher não podia trabalhar fora, não podia estudar, então, vou fazer o quê? Vou casar, não tem outra coisa pra fazer. Ou seja, querendo ou não, eu fui criada dentro dessa cultura de que mulher tinha que casar, obrigatoriamente casar. Porque se eu pudesse escolher naquela época ter uma vida de acordo com o que eu idealizava, mesmo não tendo uma inspiração, eu teria estudado, eu teria ido trabalhar, sei lá com o quê, porque eu não tinha, naquela época eu não tinha uma inspiração, não tinha televisão, não tinha celular, eu não tinha conhecimento de nada. O meu mundo era dentro de uma gaiolinha fechadinha, fechada, né? Que o meu mundo era a minha casa e a igreja e a minha casa para mim era a mesma coisa, porque meus pais eram cristãos da mesma religião, que professavam a mesma fé, que falavam sobre as mesmas coisas, né? As amiguinhas que eu tinha toda a volta faziam todas as mesmas coisas, que era da mesma igreja, da mesma religião, ou seja, o meu mundo era limitado e eu não tinha ninguém que pudesse me inspirar a fazer algo diferente. Porque eu não tinha uma televisão, não assistia televisão, naquela época eu vim ter televisão tem pouco tempo. Então, eu não tinha uma inspiração. Como assim uma inspiração? Eu não tinha uma televisão que pudesse falar, fulano faz tal coisa, então também posso fazer. Não tinha celular como vocês têm hoje, que tem lives, que você conversa, né? Os telefones antigamente eram fixo, quem tinha ainda, com fio na tomada, que você não podia nem sair do lugar, né? Hoje em dia nós temos celular que você tem acesso ao mundo. Então, você pode se inspirar, buscar conhecimento para aprender, para você ter ou fazer da sua vida o que você bem entender. Então, hoje, tudo que você vive é uma escolha sua.
porque ninguém te obriga a fazer, mas a partir do momento que você toma a decisão e a ter uma escolha, vai consigo ou com a escolha, consequências, benefícios e pontos negativos. Assim como você escolhe ser solteiro, também tem os pontos negativos. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Qual você escolhe? Certo? Vamos lá. Qual é o outro ponto negativo do papel de ser mãe? Você tem aquele medo, né, de não ser boa o suficiente. E tem aquele outro malefício ou ponto negativo muito comum e muito cobrado pela sociedade hoje em dia, que é a deformação do seu corpo, do nosso corpo, né? Muitas mulheres ainda têm a vantagem, por exemplo, eu fui uma dessas mulheres que tive 3 filhos e graças a Deus não fui aquela mulher que fiquei obesa, não deformei o corpo, né? Claro que não fiquei com aquela barriga de tanquinho, mas não tenho a consequência muito grave de uma gravidez, por exemplo, né? Tem umas mulheres que o seio cai lá embaixo, fica tudo flácido. Eu, graças a Deus, não tive essas consequências. Tem uma genética muito boa, mas tem muitas mulheres que passam pela gestação, pela maternidade e deformam seus corpos, né? Ficam com os seios flácidos lá embaixo, fica com a barriga toda cheia de estria, banha flácida, a bunda cheia de estria, cheia de celulite, fica toda deformada. Então, carrega também consigo esse ponto extremamente negativo da maternidade, que é a deformação do seu corpo, que hoje é um cartão postal, né? Porque hoje em dia a questão do corpo bem feitinho, de uma mulher bem arrumadinha, é muito requisitado e é muito visto, né? Uma mulher gorda no sentido de mal cuidada, porque existem mulheres gordinhas ou cheinhas que são bem formadinhas ou bem estruturadas, ou seja, bem tratadas. Porque a mulher gordinha ou a mulher cheinha, ela não é necessariamente uma mulher inadequada. Existem aquelas obesas largadas e existem aquelas gordinhas ajeitadas. A obesidade, né? Enfim, compreendendo o que eu quero dizer, existem muitas mulheres que estão acima do peso por negligência, porque não fazem uma dieta adequada, não fazem uma atividade física e se abandonam, né? Se entregam totalmente à maternidade e esquecem de si. Não façam isso com vocês, tá bom? Então, eu acho que o último ponto negativo da maternidade é isso. Então, agora eu vou trazer para vocês orientações breves de como você ter uma maternidade menos pesada, com menos pontos negativos. Para você ter menos insegurança e menos culpa, saiba que você nunca será perfeita, mas você pode ser uma mãe ideal. E a mãe ideal, ela vem consigo uma mãe mais dedicada ou mais presente. Aquela mãe que é capaz de dedicar mais tempo aos seus filhos na criação e na educação, tá? Se você tem um trabalho que você não pode negligenciar ou abandonar, por exemplo, você pode buscar um equilíbrio ou buscar a delegar um pouco mais para que você esteja um pouco mais presente com os seus filhos. Mas, de todas as formas, eu não consigo, eu não posso. Eu sou o CEO de uma empresa e que se eu largar esse trabalho agora, eu vou perder isso, aquilo outro, enfim, né? É aquilo que eu falei, você precisa entender que não dá para ter as duas coisas. O que você pode fazer, então? Você precisa entender que você escolheu. Se você é CEO de uma empresa ou você é uma profissional que você quer continuar se dedicando ao seu trabalho, saiba que você tem em mente que você escolheu o seu profissional. E ok. Como que eu faço então para que na minha casa eu não seja tão negligente? Tenha uma pessoa ideal para cuidar dos seus filhos, que seja a avó ou que seja uma boa babá. E quando você chegar em casa, dispense pelo menos 30 minutos do seu tempo com tempo de qualidade para os seus filhos. O que seria tempo de qualidade para os seus filhos? Sentar, colocar no colo, olho no olho, perguntar como foi o seu dia. Beijo, carinho, né, elogio. O que você fez? O que você deixou de fazer? Mamãe te ama. Palavras de afirmação para que aquilo fique bem registrado na memória dos seus filhos. Ou seja, tempo de qualidade. Vai brincar, fazer uma brincadeira. Um dia você faz uma coisa, outro dia você faz outra. Então, mesmo que você seja uma profissional, ok, tudo bem. Mas não se esqueça de dispensar tempo de qualidade todos os dias aos seus filhos. Mesmo que você esteja cansado. Os seus filhos também é responsabilidade sua. Cansaço físico e mental. Quando você é mãe, dependente de qual idade, mas principalmente de adolescente ou de crianças pequenas,
Este cansaço físico e mental, ele vai acontecer principalmente se você for uma profissional. Por isso que eu digo, não dá para ser uma mãe excelente e ser tudo ao mesmo tempo. Não dá para você ser uma excelente profissional, não dá para você ter equilíbrio emocional e ser mãe de criança e ter um corpo perfeito ao mesmo tempo. Não dá. Você vai precisar escolher o que você quer, tá? Mas, ainda assim, você fala, não, eu quero e eu acho que eu consigo manter tudo. Ok, vamos lá. O que você pode fazer? Você pode tirar, por exemplo, o final de semana para você ter um lazer, né? Mas aí tem aquelas mães que tem que limpar a casa no final de semana porque não tem empregada e não tem condições de ter empregada. Percebem o quanto é pesado ser mãe nos dias de hoje e ser profissional? Porque a mãe que trabalha muitas vezes fora para poder conseguir manter despesa em casa, e existem aquelas que trabalham por necessidade e existem aquelas que trabalham por luxo. O que é luxo? Ela quer trabalhar fora, ela não quer ser dona de casa. Ok? Só que eu vou falar de novo. Se você escolheu ser mãe, tenha clareza e tenha em mente, muito nítido na sua mente, e grave o que eu estou te falando. A idade dos seus filhos não voltam para você consertar o que você estragou ou permitiu estragar. Dos 0 aos 7 anos, a formação da personalidade dos seus filhos. Então, a educação, a presença, o que é certo e errado precisa ser muito claro. E a referência, quais são as referências dos seus filhos? O que é referência? Aquilo que eles acompanham. Quem eles assistem, o que eles veem, o que eles escutam serão as referências deles, o que é certo e o que é errado. Depois não vem você querer consertar, porque vai ser mais difícil. Até os 12 anos, eles estão reforçando a identidade. Depois dos 12, aí é só reajustes, ok? Então, assim, se você não entender que ter filhos e estruturar uma família exige de você renúncias, você pode ter uma família desestruturada ou disfuncional ao longo do tempo, se você for uma excelente profissional. O que eu quero dizer com isso? Vou refazer de novo. Não dá. Ah, mas a minha tia, minha mãe, a minha irmã, ela é profissional, ela é excelente profissional e a família dela é excelente. É equilibrado, ok. Isso pode acontecer, pode, mas isso é minoria, tá? Há grande chance de que, se você for uma excelente profissional e se preocupar em academia e com o seu corpo e com você, a tua casa e os seus filhos serão negligenciados. Se você escolher se dedicar, porque assim, vamos lá, presta atenção aqui, ó, o que eu vou falar aqui é de extrema importância. Você precisa ser a pessoa principal desse autocuidado. Ou seja, uma mãe bem cuidada, ela é primordial e essencial para a família e para o profissional. Ou seja, você precisa se cuidar em primeiro lugar para que o seu profissional seja bem sucedido, para que a sua casa seja bem sucedida. Então, a pessoa que você não pode negligenciar em hipótese nenhuma é você. Se você é mãe ou não é mãe. Se você for profissional, você não pode se negligenciar. Então, você precisa cuidar do seu físico e do seu emocional. Do seu espiritual. O seu espiritual é você entender que você também é espírito, que você precisa trabalhar a sua conexão com o todo. Eu vou falar de uma forma científica. Você precisa entender que você precisa fazer meditação, que você precisa trabalhar essa parte mais energética. Ou se você tem uma religião, uma denominação, você precisa trabalhar o seu espiritual. O que é o espiritual? Entender que eu não faço parte desse mundo. Eu não sou terrena. Eu sou um ser espiritual vivendo ou experienciando uma vida terrena. Então, quando você entende que você é um ser espiritual, você também busca essa reconexão. É o reconectar com o seu espiritual. E como que você faz isso? Você faz isso através de meditação, de yoga, você faz isso através de uma denominação específica. Cuidado com a religiosidade, tá? Trabalhar o seu espiritual não é ser religioso, é ser espiritual, tá? Entender que você é um espírito e precisa reconectar. Uma outra live eu falo sobre isso. Então, uma mulher ideal, ou uma mãe, uma profissional ideal, é aquela que cuida primeiro de si. Ela precisa cuidar do seu emocional e do seu físico. Atividade física é indispensável, pode ser até uma caminhada de 30 minutos por dia ou a sua academia.
a sua alimentação, entender que você não pode ficar comendo fast food todos os dias e um monte de porcaria que você come com pressa, porque não tem tempo de fazer uma comida saudável, de parar para se alimentar de forma saudável. Você está negligenciando você. Ou então quando você tem uma sobrecarga profissional ou materna, não sei, e você não tem tempo para relaxar ou para escovar o seu cabelo, você não tem tempo, né, para poder ir numa loja comprar uma roupa e vestir uma roupa decente, você não tem tempo para fazer uns cílios, uma sobrancelha e uma unha. Então, você está negligenciando a principal pessoa, que é você. Então, primeiro você, tá? Primeiro você cuida de você. Gente, no TikTok não tá muito legal. Se quiser vir aqui por o Insta, tá melhor, tá? Eu deixei aberto aqui só pra, se vocês quiserem acompanhar, vem pro TikTok, é melhor, tá? Por Instagram. Então, principal pessoa que precisa ser cuidada é você, porque uma mãe bem equilibrada e bem tratada, ela tem recursos físicos e emocionais para cuidar de outros. Porque mãe é doação. Lembra que eu falei que mãe é doação? E marido dá trabalho igual filho. Ou mais trabalho do que filho. Quem é a mãe que tá aqui ou a esposa que tá aqui que concorda comigo? Tem homens, a grande maioria, excesso alguns gatos pingados que a gente fala, né? Eles dão mais trabalho do que filhos. Sim. O homem, né, ou o marido, é uma criança grande, certo? Então, eles dão mais trabalho do que os filhos. Eles deixam as coisas desorganizadas, a maioria deles deixa as coisas desorganizadas, fazem coisas que fazem raiva na gente, né? Gasta que não, às vezes, muitas vezes não deveria, ou fala não que não deveria, enfim, né? Eles dão mais trabalho do que a criança. Então, a mulher, ela precisa estar bem para ela cuidar, para ela servir. Porque senão ela não vai conseguir. Então você precisa estar bem com você, se sentindo feliz e se sentindo bem na decisão que você tomou. Por isso que é muito importante você ter clareza, 100% de certeza do que você quer. Eu quero ser uma excelente mãe, eu quero ter uma família equilibrada, ou eu quero ser uma excelente profissional. Você precisa ter clareza. Você fala, eu quero os dois. Não dá para ter os dois 100%. Quando você escolhe ter filhos e eles são pequenos, o seu tempo maior precisa ser para os filhos. Aí vem, você cuida de você, depois o segundo tempo precisa ser para os filhos, para casa, depois para o profissional. Eu sempre trago para as minhas mentoradas ou para as minhas seguidoras e alunas que é importantíssimo você ter uma renda financeira. Porque se você não tiver uma renda financeira, você não é uma mulher empoderada. E o que significa isso? Você pode ser uma excelente dona de casa, não trabalhar fora e ainda assim fazer uma renda. Você pode vender bombom, você pode vender picolé, você pode vender lingerie, você pode fazer unha, você pode fazer cabelo, você pode trabalhar com cílios, com sobrancelha dentro da sua própria casa, ou num salãozinho na sua porta, ou a domicílio. O que eu quero dizer com isso? É importante que você tenha clareza que nos tempos de hoje, século XXI, toda mulher deve ter a sua renda, para que você tenha poder de decisão. Uma mulher que não tem renda financeira não tem poder de decisão. Você fica sempre na mão de alguém, tá bom? Claro que quando eu falo essa renda financeira, não significa que você tem que ficar bancando, mas você tem que ter o seu dinheiro para que você possa escolher ficar ou ir. Porque quando o homem, principalmente, não todos, mas muitos homens, sente que você depende 100% deles. E primeiro que a maioria dos homens hoje em dia não querem uma mulher 100% dependente deles. Você diminui o seu valor, né? Você diminui o seu valor no quesito, no sentido, que tipo de mulher é essa? Porque uma mulher 100% dependente, ela passa a ser vista como uma mulher muito carente, ou um peso, ou um problema, ou manipulável facilmente, tá? Então, ser uma mulher capaz de construir ou de fazer o seu próprio dinheiro é mostrar não só para o outro, mas para si que você faz o que você bem é capaz, bem quiser fazer, tá? Ajudava em tudo quando era casada e principalmente os meus pertences procurava sempre organizar. Muito bom. Não é todos os homens que são assim, né? A minoria. Meu marido é dependente emocional dos pais. Ele tem 53 anos e os pais também são dele. E nas irmãs dele. Vixe Maria Nossa Senhora, né? Então, dependente emocional porque ele não amadureceu. Um homem infantilizado, com 53 anos, dependendo dos pais, ele é infantilizado. Ele não amadureceu. Por quê? Porque os pais não deixaram. Como que um pai infantiliza os filhos? Quando ficam sempre passando a mão, ou seja, ajudando. O filho precisa de ajuda, vai lá e ajuda. O filho precisa de ajuda, vai lá e ajuda. Aí infantiliza os filhos, tá?
Uma boa mãe e um bom pai são aqueles que aprendem a dizer não para os filhos e que forçam os filhos a evoluírem, que forçam os filhos a encontrarem em si mesmo o próprio recurso. Pais que dão tudo para os filhos ou que sempre ajudam quando solicitados, não ajudam os filhos a crescerem, tá? Então, mesmo que você possa, que você tenha condição, dizer não para o seu filho é uma forma de amá-lo, né? Porque você vai despertar nele a capacidade que ele tem, que não é despertada quando você ajuda, certo? Ficou claro essa parte? Então tá. Então, como que você diminui esse ponto negativo da maternidade? Cuidando de você, porque você estando bem com você, com seu físico, com o teu, né, uma mulher bem cuidada, diz que uma mulher com unha feita não quer briga com ninguém, ou seja, uma mulher quando faz as unhas, quando faz o cabelo, quando tem o seu tempo de passar um hidratante no seu corpo, ela está se amando, né? Então, ela fica mais feliz e ela consegue dar esse amor ao outro. Mas uma mulher que se doa para marido, para filho, para casa, fica esfregando janela com a escovinha de dente, eu era assim, ficava limpando tudo, a janela com a escovinha de dente, todas as gretinhas, né, com os paninhos, chegava de noite, eu não aguentava nem me mexer, respirar, de tanta dor nas costas, nas pernas. Qual é o valor que você vai ter? Nenhum. Por quê? Porque você está se punindo a você mesma, você está esquecendo de você, você não cuida de você está cuidando dos outros, de tudo, de casa, esquecendo de você. Quando você faz tudo por todo mundo, não sobra tempo para você. O dia só tem 24 horas, então você vai precisar buscar esse equilíbrio. Você que decidiu ter uma família e ser mãe, precisa buscar o equilíbrio. Então, a felicidade está no equilíbrio, tá? Vai ter pontos negativos? Continuarão a ter, ok? Mas a felicidade mora no equilíbrio de dar e receber. Aprenda a dizer não. Aprenda também a receber, a pedir. Porque muitas mulheres acham que ser empoderada, ser dona do próprio nariz, é fazer tudo sem pedir nada para ninguém. Não, tem que aprender a pedir. Amor, ou filho, vai lá, troca aquela lâmpada para mim. Filho, vai lá e põe o lixo na rua para mim. Filho, vai lá e busca o pão. Filho, ou meu amor, peça, pare de querer carregar tudo nas suas costas, pare de querer carregar. Eu ficava carregando sacola de mercado, puxando carrinho pesado, botando lixo na rua, desentupia ralo, consertava armário. Para de ser idiota, para de ser imbecil. Aí você é desse jeito, você recebe reconhecimento por isso? Não, porque está em desequilíbrio. Cada um deve se colocar no seu devido lugar. Quando você faz tudo e não depende e não pede nada para ninguém, você estraga a conexão família, você estraga aquele elo de dar e receber, certo? Então, isso precisa funcionar. Datas comemorativas são só os pais e filhos e os netos, não convivem com ninguém de fora. Datas comemorativas são só os pais e filhos e os netos, não convivem com ninguém de fora. O seu marido e a mãe só convivem só eles ali? Enfim, uma dinâmica familiar diferenciada, né? Enfim. Certo? Então, cuide de você para que você consiga cuidar do outro. E tenha em mente, eu preciso decidir, eu quero uma família equilibrada ou eu quero um profissional bem-sucedido? Se você decidiu ter uma família, você precisa entender que o primordial é estar mais presente com seus filhos, porque o seu profissional você pode refazer. Depois de 40 anos, depois de 50 anos, você pode ainda ser uma mulher muito bem sucedida financeiramente. Mas você nunca mais pode trazer os seus filhos para 3, 4, 5 anos de idade. Eles só crescem e só crescem e só crescem e vão embora. E talvez nunca mais olhem para trás. Tem coisas que não voltam e tem coisas que a gente pode recuperar. Escolha o que você vai renunciar. Tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida até aqui? Então, hoje eu trouxe os 13 pontos negativos da maternidade. E como você amenizar isso. Ser mãe é sorrir e chorar ao mesmo tempo, né? Ser mãe é ter o prazer de sentir e de doar sem esperar. Ser mãe é sentir um amor, Ser mãe é sentir um amor que não foi cultivado, porque o amor é cultivado. Ser mãe é ter o privilégio e o prazer de sentir o amor que não foi plantado, não foi cultivado e não foi pedido. Porque o filho não pede para ser amado. Ele não dá amor para você quando ele nasce, ele só dá trabalho. E tem filhos que dão trabalho o resto da vida. E ser mãe é capaz de amar, independente se dão ou se não dão. Certo? O filho, quando ele nasce,
Ele nasce dando trabalho pra você, chorando a noite toda, tira o seu sono. Você tem que dar mamar, racha o peito, sangra, né? E você vai lá, continua dando mamar. E você ama aquela coisinha que faz você sofrer. Porque sim, filho faz a gente sofrer quando eles são pequenininhos. Aí fica doente, fica gripado. Teve um meu que deu pneumonia, o outro ficou internado, né? E você fica no hospital, passa a noite sentado, chorando, né? Ou seja, e você ama, e você não quer ficar sem aquele probleminha, né? Ser mãe é ter o privilégio de sentir um amor sem ser pedido. Agora, o amor de marido e mulher é isso aí, Tiago. O amor de marido e mulher é um amor cultivado e é um amor condicional, tá? O que é um amor condicional? O que é um amor cultivado? Se você não dá, se você não elogiar, se você não fizer por assim. Esse é o privilégio de sentir. O filho chora e sente dor ou perde alguma coisa, você sente igual. Tá travando porque eu estou sem Wi-Fi. Eu estou em São Paulo, né? Eu estou morando em Aracaju, lá perto de Aracaju, no Nordeste. E eu vim em São Paulo passar uns dias aqui. E aqui eu estou sem Wi-Fi. Eu estou só com os dados móveis do celular. Então, às vezes, dá uma travada, tá, gente? Imaginem as mães que têm filhos acamados com problema de saúde grave, síndrome de tudo mais, injustamente, e amam os seus filhos independente dos problemas. Amor de mãe é isso, né? Ser mãe é isso, é você amar um problema, certo? É você amar um ser que não pediu para ser amado. Isso é ser mãe. Vem pro, Rosângela, vem pro Insta, que acho que aqui não tá travando, tá? Ficou claro? Gente, tem 1h30 que eu tô na live, tá? Eu sinto muito vocês estão chegando agora. Eu vou deixar essa live salva aqui no Insta, porque eu acredito ser de suma importância para vocês entenderem, né? O que é ser mãe e quais são os pontos negativos da maternidade, para que você não se sinta um ET ou uma mãe fora da casinha, né? Porque às vezes a gente romantiza tanto o ser mãe que acha que ser mãe é só ter um sentimento bom. Ser mãe é só receber presente. Não, ser mãe é receber ingratidão também. Isso faz parte da maternidade. Ser mãe é você fazer de tudo e não receber nada. Faz parte. Bem-vindo ao mundo, ok? E tá tudo bem. Ser mãe é saber que você vai criar um ser humano para o mundo, não é para você. Para de achar que o seu filho te deve alguma coisa. O seu filho não te deve nada. O seu filho não te deve nada. Ele só te deve o respeito. Ele tem que te respeitar. Você cria um filho para o mundo, para a vida, para que ele seja um cidadão de bem, esteja capaz de cuidar da própria vida, sem dar trabalho para a sociedade e para si mesmo, e te respeite. E se ele for um bom cidadão, e se ele for um ser humano de bem, ele vai cuidar de você quando você ficar velho. E quando você ficar velho. E se não cuidar, sinto muito, tá tudo bem. Né? A gente não cria filhos para nós. Se você colocar isso na sua cabeça que você não cria filho para você, você quebra metade das frustrações. Qual a próxima live? Não sei. Eu não tenho dias determinados para live, tá? Eu estou abrindo de forma aleatória. Eu parei de determinar lives, de fazer lives constantemente, porque eu não quis mais fazer. Eu achei que não estava... Talvez as pessoas não estavam aproveitando da forma como deveria. Não estavam aproveitando. E desgasta bastante a gente que faz as lives, né? A gente demanda muito tempo, energia. Parece que não, mas a gente fica aqui trazendo conhecimento, falando, demanda tempo e energia. Tem gente que acha que a gente ganha dinheiro. Gente, eu nunca ganhei dinheiro com rede social. Eu tô aqui pra doar mesmo, porque eu gosto de fazer as lives. Não porque eu tenho retorno financeiro, não tenho não, tá? Nunca ganhei dinheiro. Uma vez, na verdade, no YouTube eu ganho dinheirinho lá, mas bem pouquinho. Eu tinha um dinheiro lá até bom. Aí paguei pra uma pessoa para sacar esse dinheiro nunca chegou na minha conta. Então, nunca ganhei dinheiro com rede social, tá? Apesar de eu ter milhares de seguidores, né? Não ganho dinheiro com rede social. O dinheiro que eu ganho, que eu vivo, é do meu trabalho de consultório, tá bom? Porque tem gente que fala, tá na live, quem tá ganhando dinheiro. Tem uns influencers aí que ganham dinheiro com internet, eu não sei como que eles fazem, não. Eu sou uma influência que eu influencio e eu não tenho retorno financeiro. Fica bem claro isso, porque já algumas pessoas
vem conversar comigo, me pergunta muitas vezes e achava que eu vivia da rede social. Não, não vivo da rede social, não. Apesar de eu ter mais de 300 mil seguidores aqui no TikTok, tem mais de 100, quase 200 mil aqui no Instagram, é tudo orgânico, nunca comprei seguidor. E eu não vivo de rede social, tá? Todo o trabalho que eu faço aqui, eu faço por amor mesmo, eu faço porque eu gosto de fazer. E eu sei que ajudo a transformar muitas vidas através do meu trabalho. Eu sei que eu recebo diariamente comentários, mensagens das pessoas dizendo que se transformaram, conseguiram resolver muitas coisas, saíram da depressão. Já recebi até áudios de pessoas chorando, emocionada por ter conseguido vencer depressão, suicídio, uma infinidade de coisas, depois de me acompanharem nas lives, né? Então, isso para mim é gratificante e esse é o pagamento que eu tenho, de saber que através da minha vida foi transformado outras vidas, e não necessariamente o financeiro, tá? Em algum momento, às vezes, eu ofereço o curso que eu tenho aqui, mas pelo benefício de vocês também, inclusive, né, já falando do curso, você, mulher, que quer cuidar de você, cuidar do seu emocional, quer se dedicar a saber exatamente o que é importante para você, você precisa se autoconhecer. Não é possível você ter certeza do que você quer e não é possível você tomar decisões assertivas sem culpa se você não tiver clareza de quem é você. Então, este autoconhecimento, ele é indispensável para que você consiga tomar decisões assertivas e ser uma mulher mais feliz. Para isso, você precisa do quê? Do autoconhecimento. E para entendendo que isso é uma necessidade de todas as mulheres, e como que a gente consegue alcançar esse autoconhecimento? Terapia é o principal caminho, mas muitas pessoas não podem pagar terapia, porque a terapia realmente não é um valor acessível para todo mundo. Eu resolvi fazer o curso chamado Dona de Mim, que é um curso específico para mulheres de autoconhecimento. É um curso que tem começo, meio e fim. Um curso com mais de 25 aulas, que traz para você clareza de como você sair do lugar que você está e ir para o próximo nível. É um curso que faz com que você se perceba e encontre os seus traumas. É um curso que tem dentro do curso reprogramação mental, para que você cure a sua criança interior, para que você fortaleça o seu verdadeiro eu, o eu que você quer ou encontrar ou ser na vida adulta. Você fala, imagina que mulher eu estou, que vida eu estou vivendo hoje. Dentro deste curso Dona de Mim, eu trago auto-hipnose de reprogramação mental para você trazer e atrair para a tua vida dos seus sonhos, tá? Então, esse curso é um curso super completo, com valor simbólico, acho que tá R$99, é o valor desse curso. E ele ainda traz consigo alguns e-books gratuitos, que são livros digitais gratuitos, inclusos dentro deste curso para você, que é como você empreender do zero e como você ter uma autoestima lá em cima, tá bom? São livros gratuitos como brinde para você dentro deste curso, ou seja, com só R$99 você compra um curso que você vai ter do começo, meio e fim. Eu falo sobre depressão, sobre ansiedade, como você energia masculina e energia feminina. A Isa fala, eu tenho esse curso, é maravilhoso. Obrigada, Isa, pelo depoimento, tá? Muito obrigada mesmo. Isso ajuda a gente a ajudar outras pessoas. Dentro desse curso eu falo sobre tudo que você ou uma mulher precisa ouvir para se transformar, sair da estaca zero ou do lugar que você está para um próximo nível, para um próximo patamar, tá? A Riva falou, acho que agora eu consigo terminar. Você tem o curso também? É Rivani? É Rivani seu nome? Então, e este curso, como que eu adquiro este curso? Ele tem um link aí na bio, tanto no TikTok quanto no Instagram, tem um linkzinho aí. Você clicou, é uma segunda tarjazinha assim, tá escrito Dona de Mim. Você comprando ele no Pix, ele entra na mesma hora no seu e-mail, que você já pode começar a assistir hoje e aprender e a se transformar. Se você comprar no cartão de crédito, vai demorar só um ou 2 dias para entrar no seu e-mail, que é o tempo que o cartão de crédito cai, tá? Então, a Yara fala, como se inscrever e obter o curso? É isso, é você clicar no link da bio, tem um linkzinho aí. O que é a bio? Essa página principal. Quando você sai da live, aí onde tem a descrição, psicóloga, escritora, papapá, no finalzinho tem um link. E você clica no link, vai abrir uma página. Nessa página é a segunda tarjazinha. A primeira é consulta, né? Se você quiser agendar uma consulta comigo, você clica ali, você vai direto pro meu WhatsApp. E o segundo é o curso Dona de Mim.
Clicou, você vai para a página de pagamento. Ele custa R$99. Você pode, eu acho que pode parcelar. E ainda você ganha 3 livros digitais, tá bom? Gratuito para você sair deste lugar. E eu sempre falo, é um curso que eu garanto e foi construído por mim, com todo o conhecimento que eu tenho e com a minha própria experiência de vida. Eu duvido você ser a mesma mulher depois que você fizer este curso. Se você for a mesma mulher depois que fizer esse curso, eu devolvo o dinheiro que você pagou e mais R$100, tá bom? Porque eu duvido que você vai ser a mesma mulher. Precisa fazer o curso, tá? Assistir as lives, faça a auto-hipnose, nunca mais você será a mesma mulher. Você vai ser uma mulher muito melhor. Eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas pacientes, mude por você. Faça porque você entendeu que você quer ser uma mulher melhor. Se as pessoas que estiverem ao seu lado quiserem continuar, eles serão beneficiados com isso. Se eles não quiserem, outros serão beneficiados. Ou seja, vão ficar ao seu lado ou vão estar ao seu lado pessoas que combinem com a tua evolução. Entenda o seguinte, quando você começar a evoluir na vida, quando você começa a buscar autoconhecimento e você começa a evoluir, algumas pessoas saem da sua vida. Isso é normal, tá? Por quê? Porque aquelas pessoas não combinam mais com a tua energia, não combinam mais com a tua evolução. Por exemplo, se você é uma mulher que começa a buscar autoconhecimento, evoluir, desenvolver o seu lado espiritual, você não cabe mais dentro de baladas, de batidão, de funk, de descer na boquinha da garrafa. Você não consegue mais ficar perto desse tipo de pessoa. Por quê? Porque a tua energia é diferente. Você começa a frequentar outros lugares de alto nível. Então, é perfeitamente normal algumas pessoas se afastarem de você e você se afastar de algumas pessoas. Porque você vai começar a atrair pessoas que combinem com o seu novo nível de energia. Você fala, por que eu só atraio pessoas assim? Por que eu só tenho um homem que me faz sofrer? Porque você está nesse padrão de energia. Você está no padrão de energia baixo. Você, nesse padrão de energia, vai atrair pessoas que te façam continuar se sentindo assim. Quer mudar o seu patamar de vida? Quer atrair pessoas boas? Quer evoluir financeiramente? Busca a autoevolução, o autoconhecimento, cuidar de você, valorizar quem você é, reconhecer suas qualidades, tratar os seus defeitos, curar os seus traumas, é o melhor caminho, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Você muda, você sai desse lugar e vai pra cá, tá? Como você faz isso? Autoconhecimento. Você pode fazer isso através de a terapia ou através de cursos, né? Ou cursos online, ou cursos presenciais. É a melhor forma de você ter o autoconhecimento. Fora disso, dificilmente você consegue sair do mesmo lugar. Todas as pessoas que já venceram na vida ou estão no lugar que você gostaria de estar, bem-sucedidas, elas investiram em conhecimento. Todas as pessoas que estão no lugar que você talvez gostaria de estar ou que você admira, elas passaram por um processo de autoconhecimento. Elas buscaram investimento. Elas deixaram de comprar um perfume, um batom para comprar um livro. Elas deixaram de frequentar uma balada e comprar combo de cachaça para frequentar um curso de autoconhecimento finais de semana, uma imersão. Né? Elas pagaram uma terapia ao invés de comprar uma bebida ou uma droga para poder passar aquele momento, certo? Então é você que escolhe o que você quer para a tua vida. Você acha que se você botar um silicone no seu peito você vai ser mais amada por isso? Então paga lá R$15.000 e talvez ainda vai ser abandonada com silicone e tudo. Por quê? Porque não é o silicone no seu peito que vai fazer alguém te amar. É quem é você, é como você se vê, é se você se ama ou não, é se você se valoriza ou não. Essa autopercepção que você tem de você é o que o outro vai sentir de você. O outro te vê como você se vê. Aí você fala, mas quer dizer então que eu não posso pôr um silicone? Pode e deve, se você tiver condição de pôr. Ponha. Mas eu quero dizer pra você que não é o seu estereótipo que vai atrair e manter uma pessoa na sua vida. Você pode até atrair uma pessoa que fique com você pela tua aparência, mas ela não vai ficar na sua vida se você não for uma pessoa que agrega na dela. Doutora, quanto sai o curso completo? R$99. É o curso completo. Tá? R$99. Ele tem 26 aulas, esse curso, fora os e-books, fora os livros digitais que tem lá dentro. Tá bom? Curso chamado Curso Dona de Mim. E tem um link aí na bio para adquirir. Ok? Então, hoje em dia, as pessoas elas estão muito superficiais. Elas estão investindo muito na aparência. E esquecendo de que o que realmente importa está dentro. As pessoas estão investindo tanto, estão tão superficiais, que elas estão trocando. Agora,
a maternidade real por uma maternidade imaginária. Então, tal de mamãe de bebê reborn aí, isso é loucura, né? São pessoas que querem ter um benefício sem sofrer as consequências. Não vai funcionar. O bebê reborn não vai fazer com que você se sinta mãe, nem adianta. Você vai ficar frustrada. Porque ele vai ficar eternamente daquele jeito, nunca muda, não cresce, não chora, não ri. Ou seja, qual é a troca? Qual é a troca que a maternidade nos traz, né? O sorriso do seu bebê, o ver ele crescer, o ver ele aprender, o ver ele evoluir. Isso é a troca que a gente tem como mãe. O bebê reborn não faz nada disso. E um tempo você vai se frustrar e não adianta, tá? A Rivane fala, eu tenho crescido muito, muito bem. Você tem o curso, dona de mim? Certo? Então é isso. Nós temos que tomar muito cuidado para não adoecermos e ir no embalo dessa sociedade aí. Cuidado com isso. Mãe de pet, mãe de bebê reborn. Eu tenho um cachorrinho também, tá? Eu não tô dizendo que você não possa ter. Só que a gente não pode trocar os lugares, né? O meu cachorro não é tratado igual criança. Eu trato ele muito bem tratado, mas eu sei que ele é um cachorro. Mas eu já vi mulheres que tratam o cachorro igual gente. Você está maltratando o cachorro, porque ele não é gente, ele é cachorro. Ele precisa ser tratado tal como. Tá? E ser tratado o cachorro como cachorro não é chutar ele não é bater nele não, tá? É tratar ele e saber que ele é um cachorro. Mas tem gente que trata o cachorro igual gente. Enfim, né? Por hoje é isso. Encerrando por aqui, vou deixar a live salva, você pode assistir depois novamente, do começo ao fim, encaminhar para quem você acredita que precisa ouvir e entender que ser mãe não é apenas flores, também é dores, ou seja, existem pontos negativos da maternidade e não apenas pontos positivos. Quais são os pontos positivos da maternidade? Ser mãe já é um privilégio, é você gerar um ser humano, é você fazer com que ele cresça e ver um ser humano andando pelo mundo, agregando ou atrapalhando, não sei como é que vai ser o seu filho, e que você colocou, né, no mundo, educou, deu amor, deu carinho e entenda, nem sempre você vai receber o mesmo que você deu e tá tudo bem. Ser mãe é dar sem esperar nada em troca. Se você tiver, bem, se você não tiver, também tá tudo bem. Tá bom? Isso é equilíbrio.